Câmara Ligada está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o direito à comunicação. No bloco anterior, a gente falou sobre a concentração da propriedade dos veículos de comunicação. Mas as brechas vão se abrindo e as rádios comunitárias vão ganhando espaço. Vamos ver a reportagem. Isso aí facilita a ação dos bandidos e aumenta a violência na região. Eu sou Renato de Souza e você está no Jornal Brasil Repórter, aqui na Utopia FM, a rádio comunitária de Planaltina. Para muitos, democratizar a comunicação é permitir que a própria população participe diretamente da produção de conteúdo. Essa é a intenção das mídias locais, como as rádios comunitárias. Hoje, existem cerca de 4.000 rádios comunitárias no Brasil. Uma delas é a Rádio Utopia, que nasceu pela iniciativa da comunidade de Planaltina, no Distrito Federal. Moradoras aqui de Planaltina que entenderam que a cidade necessitava de um meio de comunicação que retratasse a nossa realidade como ela era e é realmente. Que é uma alternativa para a cidade, ter um meio de comunicação no qual ela pode ter voz, né? Porque a gente vê grandes empresas em rádio, televisão, e aí o povo às vezes não tem oportunidade de expressar o que ele pensa, e pela rádio comunitária ele tem esse poder agora, né? Além de ser a voz da comunidade, a Utopia realiza projetos nas escolas. Foi dessa forma que Renato conheceu a rádio. Hoje ele é locutor e reclama da legislação que limita o alcance da radiodifusão comunitária. E a população de Planaltina não está só no centro. A gente tem gente na área rural que ouve a rádio, tem vários bairros na área rural, bairros bem populosos, e a gente sabe que 1 quilômetro seria uma piada para a gente falar que a comunicação de 1 quilômetro representaria a comunidade de Planaltina. Fazer rádio comunitária não é fácil. Os desafios são muitos e começam na demora em se obter uma autorização para funcionar. Devido a vários fatores técnicos, documentais, mas que a gente sabe que é mais uma forma de impedir a liberação da outorga, porque sabe que a gente vai ter uma inserção melhor dentro da comunidade do que outra coisa qualquer. Deveria ter políticas melhores, principalmente para a capacitação dessas pessoas, dessas equipes que trabalham nas rádios comunitárias, e também que a lei facilitasse aí a independência dessas rádios. Vou pedir para o Jean responder esse questionamento ali do Renato. Gente, o Renato está aqui presente, o nosso locutor da Rádio Utopia do VT, sobre essa limitação, né? A legislação... Nós concordamos que é uma limitação, o raio de 1 quilômetro para as rádios comunitárias. Concordamos que há uma burocracia também muito grande que impede, né, a liberação, como ele disse, da outorga, da exploração lá do sinal de rádio comunitária para constituir. Tudo isso passa por um certo impedimento da democratização da comunicação, mas também foi algo que a gente discutiu na frente, que essas liberações precisam ser muito criteriosas também, e a gente pensar na mão de quem a gente vai... Porque se estiver na mão da comunidade mesmo, ou seja, de um conselho comunitário que vai gerir a rádio, um conselho comunitário plural, igualmente democrático, bacana. Mas quase sempre as rádios acabam se concentrando na mão de lideranças locais que não respeitam também princípios constitucionais. Então a gente vê que no Brasil inteiro muitas rádios estão nas mãos de lideranças religiosas, fundamentalistas, que usam a rádio, por exemplo, para perseguir e promover a intolerância contra outras religiões. A gente observa que isso vem acontecendo nas periferias do país, né? Ou seja, o povo de matriz africana, das religiões de matriz africana, sofre perseguição de líderes religiosos fundamentalistas cristãos. Então a gente tem que pensar na democratização da comunicação também nessa perspectiva. Ou seja, é preciso que um conselho comunitário faça a gestão da rádio para poder ela ser plural e ela dar representação à diversidade local. E não só um pensamento único, senão a gente vai estar reproduzindo no microcosmo aquilo que já acontece no macrocosmo, ou seja, com as grandes empresas de rádio e TV. Tem que ter fiscalização, então, né, no uso dessas rádios. Bom, a plateia está cheia de perguntas. Onde é que tem a primeira? Meu nome é Rebeca, sou do Colégio La Salle e eu queria saber por que a internet é tão cara. Vai aí, Paulinho. Posso arriscar algumas respostas? Pode arriscar. Não, existem alguns motivos, né? As empresas alegam que a quantidade de impostos é alta, né, por um lado, mas também ainda há uma conectividade limitada no país, ainda há menos cabo do que deveria haver, ainda há menos transmissores do que deveria haver, e também por isso que surgiu no Brasil a campanha Banda Larga para Todos, né, que visa justamente estabelecer uma internet mais barata
para quem quer uma velocidade maior, mas uma internet também gratuita, como em outros países já acontece, para quem não tem condições de pagar pelo serviço. Então, países na Europa e mesmo hoje em dia na América Latina, África, têm estabelecido algumas ações para garantir pelo menos uma velocidade mínima, gratuita, para com isso assegurar que as pessoas acessem pelo menos o seu e-mail, pelo menos uma parte de conteúdo de áudio e vídeo. Então, talvez a gente consiga nos próximos anos, né, estimular com que isso aconteça aqui, à medida que se compreender a necessidade, né, da internet ser incorporada como um serviço público e que dessa maneira seja universalizada, não seja só expandida, mas que a gente compreenda o direito que nós temos ao acesso à rede. Meu nome é Amanda, eu queria perguntar para o Enderley. Anderson. A gente vê no Brasil agora uma ascensão dos vlogs, que é um modo das pessoas com menos comunicação aparecerem para uma grande quantidade de pessoas. Mas lá nos Estados Unidos tem um certo movimento que aconteceu há uns 20 anos, que era muita gente fazendo muitos documentários. E lá não teve uma relação direta com o que a pessoa que fazia o documentário queria chegar. A gente tem o exemplo do Michael Moore, que queria que o presidente lá, que eu esqueci o nome, o Bush não fosse eleito novamente. E aí o Bush foi reeleito. Você acha que no Brasil vai ter um poder maior do que teve nos Estados Unidos? Eu acho que isso depende da democracia, aquilo que a gente estava conversando, deputado. Eu acho que vai depender da massa se organizar e tentar captar a mensagem. Mas se a gente faz um documentário em que a gente mostra o que o próximo candidato a presidente fez de negativo e as pessoas não absorvem aquilo, eu acho que isso não é culpa da mídia alternativa, isso é culpa de quem absorve, das pessoas que não tentaram absorver aquilo, entendeu? Porque eu acho que a internet, blog, está crescendo de uma forma inexplicável. As rádios comunitárias também. E eu acho que vai depender da massa mesmo. Eu vou dar meu palpite. Eu acho que os blogs têm cumprido um papel muito grande de contra-informação, de contra-discurso, diante, por exemplo, da hegemonia da grande mídia que domina o discurso. Então, hoje a gente vê que a internet, o Twitter, por exemplo, ele consegue pautar com muito mais velocidade a mídia. Tem coisas que a mídia local estabelece, quer dizer, a mídia estabelecida, a mídia hegemônica, né? Ela come mosca e você vê que as redes sociais já estão discutindo o assunto há muito tempo. Então, eu percebo que há uma abertura, como a Eveline colocou, há brechas que estão se abrindo e nós temos que lutar para que essas brechas sejam ampliadas, o que significa democratização, acesso a uma outra informação e poder da população de produzir conteúdo e disputar o discurso. Posso só falar uma coisinha rapidinho, Evelyn? É que é preciso levar em conta também que, mesmo com acesso crescente à internet, a televisão aberta ainda é o principal veículo de comunicação no país. Então, acho que essas ações na internet, como o deputado falou, têm surtido efeito, mas também não significa deixar de lado o acesso que as pessoas têm à televisão, ao rádio e batalhar para que nesses espaços haja mais diversidade. Próxima pergunta, nosso tempo está passando. Pode falar, seu nome? Eu sou a Larissa, do 417 de Santa Maria, e eu queria perguntar para o professor, na opinião dele, até que ponto a democracia na internet é um ponto positivo, já que tem gente usando as redes sociais como uma arma anônima para fazer ofensas. Bom, Larissa, a questão não é culpar a tecnologia, né, responsabilizar a tecnologia pelos malefícios que eventualmente ela causa. Acho que é necessário encontrar uma maneira de até fazer acordos com as empresas e, com isso, evitar que os danos sejam expandidos, né? Tem um exemplo, acho que claro, dessa questão e que envolve um dano coletivo, digamos assim, e que está sendo debatido hoje em dia, em relação às correntes do Goró, né? Acho que muitas pessoas devem conhecer. O fato de alguns usarem o Twitter, por exemplo, para dar informações sobre as blitz que estão sendo realizadas no momento em que elas acontecem, e com isso há uma dificuldade adicional para o trabalho de fiscalização do direito de ir e vir que nós temos, mas que também está adequado a algumas regras. Então, eu imagino que a internet trouxe um número maior de vozes, trouxe um número maior de possibilidades para a gente se comunicar. Agora, claro que isso não significa que a internet seja um território sem lei, e para isso é importante estabelecer algumas normas, mas também estabelecer alguns padrões e alguns acordos para fazer com que o uso dela seja bem feito, né? E também estabelecer uma reflexão nas escolas para que a gente encontre uma maneira de preparar os jovens, preparar as crianças para lidarem com a internet e com isso evitarem com que algumas circunstâncias relacionadas à pedofilia, à infâmia, a ações
prejudiciais aos usuários aconteçam. Pode fazer sua pergunta. Meu nome é Thalita, eu sou da Escola JK, e eu queria perguntar se você acha que assim, o governo ele deve ter melhorias em relação à comunicação para os jovens, para eles poder expressar mais as suas opiniões além da internet, porque a gente sabe que a internet é um meio assim, tipo, muito bom, porque os jovens podem se expressar muito, mas você acha que o que o governo pode fazer para melhorar, para os jovens poderem ter sua opinião também de outro meio de comunicação, de outra forma? Não só o governo federal, mas também os governos estaduais, as prefeituras municipais podem realizar, e alguns até realizam, ações de educação para e pela mídia. Né? O que isso significa? Incorporar no currículo escolar uma reflexão sobre o conteúdo que é veiculado e, ao mesmo tempo, estimular com que os jovens produzam jornais impressos, programas de áudio, conteúdos de vídeo. E isso facilita, acho que, uma compreensão melhor estabelecida de como que a mídia como um todo funciona. E, além disso, tem havido no Brasil um esforço por parte de alguns governos e do governo federal de estimular a comunicação pública no país por meio de uma rede de TV, que é a TV Brasil, que tem um espaço para produções em parceria com a sociedade e também pela atuação que as rádios públicas têm desenvolvido, em muitos casos, né, em parceria com as rádios comunitárias também. Sobre a questão do governo, eu acho que a juventude não pode esperar do governo. Eu me coloco como um exemplo, um jovem de periferia. Eu utilizo o computador, a internet é da Lan House. Eu sou mega mobilizado, mas eu utilizo pela Lan House. Eu não espero o governo chegar com um telecentro na comunidade para eu utilizar a internet de graça. Eu não tenho condições de ter um computador ainda. Mas eu não espero nada disso. E aí eu vou atrás, procuro fazer vídeos com câmera de celular, com mini câmeras, procuro editar na Lan House, pego o gravador, faço minhas gravações, escrevo em casa no papel, vou para o estúdio, gravo o programa de rádio, divulgo no blog. Queria deixar também o blog para vocês, que é o mediaperiférica.blogspot.com. Então, a gente não tem que esperar muito do governo, porque o governo não olha para quem está cá embaixo. Eu falo assim no contexto de jovem da periferia, porque o governo não olha para quem está cá embaixo. O governo quer saber de deixar tudo estável para que a mídia passe que o governo está cuidando bem do Estado, da cidade, seja lá de onde for. Mas de ele olhar que o jovem quer a democratização da comunicação, o governo não quer saber de nada disso. Então, o jovem tem que buscar correr atrás, fazer valer o seu direito. Meu nome é João Paulo, sou do Colégio La Salle. Minha pergunta é para o Jean. Você não acha que a democratização da internet, a gente pode absorver muita coisa boa, mas você não acha que isso tem o seu lado ruim também, como pornografia, violência, etc? Tem sim. Mas, a internet, como a TV aberta, ela tem coisas boas e coisas ruins, né? Na verdade, tem uma imagem que o Pierre Lévy, que é um filósofo francês que pensa as novas tecnologias da comunicação e da informação, uma imagem que ele evoca, que é a imagem do dilúvio. Ele diz que a internet é um grande dilúvio de informação, boas e ruins, e que para a gente tirar o melhor proveito dela, nós precisamos construir jangadas, quer dizer, arcas. E Gilberto Gil pega essa imagem e coloca na música dele, internet. É preciso uma jangada, um barco que veleje na infomaré. É claro que a infomaré está cheia de lixo, mas não é porque está cheia de lixo que ela não seja importante para a democratização da comunicação, para o enfrentamento, como contradiscurso aos poderes que nos dominam, enfim. A TV aberta também está cheia de coisas ruins, nem tudo na TV aberta. Eu não suporto programa de auditório na TV aberta, na minha opinião, por exemplo. Eu não vejo a TV aberta trazer a diversidade musical do Brasil. Não tenho nada contra o Calypso, eu adoro o Calypso, mas eu queria ver também Rapadura lá, ao lado do Calypso. E eu não faço nenhum tipo de... E eu não estou fazendo aqui nenhuma distinção de boa música e má música, porque para mim não existe isso. Para mim existe música. Eu gosto, de fato, do Calypso e gosto da Rapadura. É preciso que as pessoas tenham acesso para aprender a gostar. Então é isso que eu defendo. Apesar do lixo da internet, eu acho que ela é fundamental e a ampliação do acesso, quer dizer, o aumento do acesso de pessoas à internet é fundamental para um país verdadeiramente democrático. Pode falar você. Meu nome é Amanda, eu sou do Colégio La Salle e minha pergunta é para o Rapadura. Eu gostaria de perguntar se tem algum conselho, alguma chave para justamente essas rádios comunitárias, artistas e movimentos que estão querendo se comunicar com as pessoas para eles serem ouvidos, porque muitas pessoas não fazem ouvir a sua voz.
Na verdade, eu acho que as rádios comunitárias e os artistas têm que se unir, né, nessa luta, porque é uma luta que a gente tem que trabalhar na conscientização das pessoas para que elas possam entender o que a gente está querendo dizer. Então, tem que haver um trabalho, né, antes de tudo. Tem que haver o trabalho lá na base mesmo, na raiz, para poder a gente falar e as pessoas entenderem. Porque não adianta também a gente, no meio de comunicação, falar, a pessoa não entender nada do que a gente está falando. Então, é importante que haja esse trabalho das rádios comunitárias juntamente com os artistas e um trabalho de conscientização. E eu acho que é importante, além das rádios comunitárias, também envolver as rádios públicas, né? Esse programa mesmo, que é feito numa TV pública, na TV Câmara, acho que demonstra as possibilidades que nós temos de encontrar brechas e fazer com que o trabalho de artistas como o Rapadura alcance um número ainda maior de pessoas. Já há uma articulação entre artistas, produtores culturais e rádios comunitárias através de uma rede chamada Fora do Eixo. O cara que pensou essa rede, o Pablo Capilé, ganhou o prêmio Trip junto comigo, né? Nós ganhamos, eu ganhei por um motivo, ele ganhou por esse motivo. É um cara muito ativo, ele consegue realizar shows no Brasil inteiro de artistas que emergiram na internet, que apareceram na internet e que hoje vivem fora desse esquema, digamos, convencional de mídia, né? Das gravadoras, das rádios comerciais. Então tem sim uma reação. Tem uma pergunta? Eu sou o Thiago, do Colégio JK. Eu gostaria de saber qual a sua posição em relação àquele projeto SOPA que está acontecendo nos Estados Unidos. Já. Para mim, olha, eu sou a favor do acesso irrestrito das pessoas à informação. Mas eu acho que também na defesa do acesso à informação, a gente tem que pensar na propriedade intelectual e nos direitos de artistas, por exemplo, que não vivem de shows, que não podem viver de shows e que dependem da sua produção, digamos, dos royalties em cima da sua produção intelectual e artística para viver. Um exemplo deles, por exemplo, tem um compositor brasileiro chamado Paulo César Pinheiro, que não é cantor, não faz shows. Ele só compõe músicas. Então, o trabalho dele é ir para o computador, pegar o violão e compor grandes músicas. Se a gente não proteger o direito desse artista, ele não vai viver. Então, eu não tenho uma solução agora para dizer para você. Por isso mesmo que a gente constituiu uma frente para debater a complexidade desse tema, que envolve não só os artistas, mas envolve nós, consumidores, os produtores. Então, é a minha opinião no momento que eu tenho para dizer. Só para explicar para quem não acompanha essa discussão sobre sopa, sopa não é comida, é um projeto de lei do Congresso americano e que foi retirado de pauta justamente pela grande reação contrária que surgiu na própria internet. Mais pergunta? Meu nome é Leandro, sou do Colégio La Salle e eu queria perguntar para o Jean sobre, em relação ao projeto SOPA, o projeto PIPA, quais são os projetos que o governo brasileiro tem em relação a esses problemas de download gratuito e direitos autorais dos cantores e artistas brasileiros. A legislação que está sendo discutida aqui também, né? Pois é. Só para lembrar, assim, eu sou parlamentar, né? Então o meu papel é diferente do papel do governo. O governo é executivo, é poder executivo. O governo tem políticas públicas de fomento da cultura, de promoção da cultura. E essas políticas públicas são regulamentadas por projetos que já existem. Por exemplo, nós temos a Lei Rouanet. E nós temos, no momento, sendo debatido aqui, o Procultura, que é um projeto que vai substituir a Lei Rouanet e que tenta democratizar o acesso à cultura. E nós temos a nova Lei do Direito Autoral, que também vem sendo discutida. Então, o projeto ainda está em fase de discussão na Câmara dos Deputados, quer dizer, não, agora está no Senado, me parece, está no Senado. E eu não posso dizer para você como é que vai ser, porque ele ainda está em discussão. A gente precisa votar, mas as linhas gerais do projeto contemplar o interesse da população, ou seja, do acesso, permitir o acesso das pessoas à produção cultural, mas proteger, ao mesmo tempo, o direito à propriedade intelectual de artistas que não vivem de shows. Nós temos um projeto aí que é proposto pelo deputado Azeredo, que foi batizado de AI-5, porque, na verdade, ele usa algo que já foi dito aqui, que é o lixo que circula na internet, a pedofilia, a agressão anônima, a difamação, para justificar limitações no acesso à internet. Na verdade, para justificar o controle. E nós somos absolutamente contra o controle. E eu sou uma pessoa que sou constantemente difamado na internet, há ameaças de morte contra mim na internet, há um site que, inclusive, deu um manual de como me matar, e nem por isso, é verdade, deu um manual de como me matar. E nem por isso eu sou a favor de um projeto desse, né, que restrinja a liberdade de expressão, que restrinja o acesso das pessoas ao conteúdo na internet. Eu acho que a gente pode criar mecanismos de regular, nós podemos criar mecanismos de punir as pessoas que fazem isso, de identificá-las, mas não limitar o acesso, limitar a liberdade de expressão e o acesso à informação.
É importante levar em conta que esse debate sobre os direitos autorais, ele alcança a internet, mas ele também está presente no nosso dia a dia de diversas maneiras, né? Ao, por exemplo, dificultar o acesso a alguns conteúdos impressos. Então, tem havido uma reflexão para atualizar a lei, que é de 98, e com isso encontrar uma equação que garanta a remuneração do trabalho intelectual, por um lado, mas também garanta, por outro, o acesso à informação, né? Não impeça as pessoas de acessarem conteúdos audiovisuais, culturais, intelectuais no seu dia a dia. Agora, em relação à internet em si, além da iniciativa que o Jean tinha falado, eu me lembrei aqui do Ovemundo, que também tem feito esse trabalho interessante de criar um canal que possibilite com que as obras produzidas, desde que os autores já autorizem previamente, estejam acessíveis para as pessoas que têm interesse. Nosso Câmara Ligada chega ao fim, mais uma vez. Muito obrigada pela presença de todos vocês, das escolas que vieram até aqui. Você é de casa, lembra que nosso programa também está na internet, camaraligada.com.br. A gente espera a sua sugestão de pauta, a sua crítica. Muito obrigada, Inderson. Obrigada, Fernando Paulino, deputado Jean Willis, Rapadura. O Rapadura encerra para a gente com mais uma música. Muito obrigada a todos vocês. O Nordeste é poesia. Deus, quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o céu e a terra, cobertos com fantasia. Para o sul deu a riqueza, para o planalto a beleza. O Nordeste é poesia. Rasgo de leste a oeste como peste, do sul ao sudeste, sou rap agreste, norte e nordeste. Arranco roupas das verdades poucas, das imagens loucas, partindo pratos e bocas, com tapas, balanças, bocas. Toma! Eu meto laques com baques, derramo frases, ataques, atiro charques nas bases dos meus sotaques. Querem entupir nossos fones, a repetirem nomes, reproduzindo seus clones. Eu fazem dos microfones, traz o nível baixo, para símbolos fracos, achos de cadastros, não sigo seus rachos. Nega dos padrastos, cidade negada como uma drache de atos, já não arracha, sisófos com precatas. Basta ninguém mais empata. Meto meu chapéu de palha, sigo pra batalha. Com força, garra, inchada, se grave em minhas montanhas. Tive que correr mais que vocês pra alcançar minha vez. Dado com nitidez, rigidez, de três puxo o poder. Exército, fluência, tendência, vivência, crenças, destinos. Se assumem, são clandestinos, se negam, não nordestinos. Vergonha do que são, produção sem expressão. Se afastem da criação, morreram porque são. Não vejo cabra da peste, sou carioca e paulista. Sou freestyler em Nordeste, não quer ser repentista. Rejeito um xilogravuro, cordão que é literatura. Quem não tem cultura, jamais vai saber o que é rapadura. Foram nossas mãos que levantaram os concretos, os prédios, os tetos, os manifestos. Não quero mais intermédios, eu quero acesso direto às rádios, palcos abertos, inovar projetos, protestos. Arremessos perto e escuta essa ideia, só existe porque viemos antes, a dor desses retirantes com sua sangue imigrantes. Rapadura, eu venho do engenho, raços canaviais. Do norte e nordeste, o povo no topo dos festivais. Toma! Ei, nortista, agarra essa causa que trouxeste. Nordestino, agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, vai, norte, nordeste. Ei, nortista, agarra essa causa que trouxeste. Nordestino, agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, vai, norte, nordeste. Minhas irmãs, meus irmãos, se assumam como realmente são. Não deixe que suas raízes morram por falta de irrigação. Ser nortista e nordestino, meus conterrâneos, não é ser seco nem litorâneo. É ter em nossas mãos um destino nunca clandestino. Para os desfeitos metropolitanos, devasto as galerias, não frias, cosmografias, envias, espalho crias em linhas, trilhas, discografias, arrasta LPs, EPs, CDs, EVPs, cachês, clichês, cudês, vocês não desta vez. Pago boicotes, estrofes, compostos, cortes em vlogs, poetas pobres em mortes, dão choques em hip hop. Versos ferozes em vozes, dão mortes aos tops blogs, repente forte do norte, sacode tanto calor, vento a vida embolada de engenho, bilhetes de states, sobre que fakes e fakes, cacete nas mixtapes. Troquei esses eixos, os deixos sem alimentação. Eles fazem feio nos meios de comunicação. Essas rádios que não divulgam os trabalhos criados em nossos estados. Ouvintes habitolados, é o que produz contratos que pagam eventos forçados com pratos sobrelatados. Plágios sairão entalados com esse cuscuz ao extremo. Vem ao terreno, me empenho em trampo agrônomo. Espremo tudo que tenho do engenho ao campo autônomo. Juntos fazemos demos, oxigênios anônimos. Gêmeos, fenômenos homogêneos, homônimos. Caras exteriores, agrários, seus criadores diários com seus labores, preparos, excitação. Eu vazo nossos autores, amparo pra agricultores, calcários pra pensadores, preparo, apresentação. Só fogo e faço focado, embolada, bolo na hora. Não para a bala de agora, é de aurora e de alvorada. Quando da história, do nada eu faço de tudo com enxada. Área, esse mundo e no estudo faço morada. Sou doce lá dos engenhos e venho com essa doçura. Contenho poesia pura, madura de rima tenho. Desenho nossa cultura por cima e não por debaixo. Não sabe o que é cabra macho. Eu te apresento, rapaziada.
Nossos lagas com vagas para calouros. Estranho som do Gonzaga, minha sandália de couro. Desmaga cigarras, tesouras, mata nos piadores. Meu povo, maior tesouro, amor regional. Descendo os ribeirinhos, mar abaixo, vivência. Norte com essa essência, não enxerga essa concorrência. Não tão iguais, ouvi vários, achei que era só um. Se no Nordeste não tem grupo, toma! Eu vista, agarra essa causa que trouxeste. Nordeste não agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem Nordeste. Norte, Nordeste, Norte, hey! Eu notista, agarra essa causa que trouxeste. Nordeste não agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem Nordeste. Norte, Nordeste, Norte. O Nordeste é poesia. Doutor a Mãe Natureza, com toda a filosofia, fez o sol e a lua, o sol quente e a lua fria. Para o sul deu a fartura, para o centro a agricultura, para o Nordeste a poesia. Zé Bezerra, o Águia de Prata.